Uma boa noite para todos que sintonizaram na rádio do Soninho Histórico. Hoje, sem mais delongas, vou estar continuando a história do veterano de guerra brasileiro Américo Duarte. Se você não está chegando aqui de paraquedas, para um pouquinho, volta no episódio anterior e dá uma escutada lá, onde eu conto a história do Américo Duarte desde a década de 20 até a Segunda Guerra Mundial, até o fim da Segunda Guerra Mundial. E explico várias coisas que estão aí, ó, colocadas na foto, esses itens antigos colocados na fotografia. Agora, nesse episódio, eu vou falar do pós-guerra, do que o Américo vivenciou depois da Segunda Guerra Mundial. E aí, vamos iniciar aqui esse debate no período imediatamente posterior à Segunda Guerra, onde ele com o cara a motinha passando aqui, tem que respeitar a moto. Do cara da moto que passa pitando, vigiando a rua, a gente para o podcast. Respeita ele, que tá fazendo trabalho. Continuando aqui. O imediatamente depois, aqui é o retorno do Brasil, o terceiro grupo de artilharia, que também era chamado de primeiro grupo, o antigo primeiro grupo do segundo regimento de obuses autorrebocados, foi dissolvido. Assim como a FEB foi dissolvida, como toda, ela foi dissolvida antes de chegar no Brasil. Assim, tem toda uma história em relação a isso, né, que foi uma sacanagem que aconteceu ali. Existiam militares de alta patente, alguns elementos da classe política tinham medo da FEB voltando para o Brasil. E aí a FEB foi dissolvida antes que os soldados chegassem aqui. Né? Os soldados puderam apenas usar durante algumas semanas os seus uniformes, símbolos e medalhas, né? Aqueles que foram dispensados. Então, o segundo grupo de artilharia, terceiro grupo, perdão, foi dissolvido e seus integrantes foram distribuídos por várias unidades. Em função disso, o Américo Duarte é dispensado dessa unidade. Havia baixo passando dispensado da unidade e é posto à disposição do Estado-Maior do Exército no início de 1946. Ao voltar da guerra, Américo, como muitos veteranos, retornou ao Brasil com desordens comportamentais e psicológicas, chamado trauma de guerra, né? Enfim, um momento de muito estresse, de perigo, né? E de vários traumas que vão se criando. A gente sabe que é comum, é esperado que os soldados voltem com traumas de guerra, alguns mais agudos, outros menos, mas ainda assim que voltem com traumas de guerra. Né? E aí eu tive a oportunidade de fazer algumas breves entrevistas, trocar poucas, curtas, mas valorosas palavras com a neta do Américo, né, que eu não vou falar o nome dela aqui para manter a descrição, senhorita, mas que sempre muito solícita conversou comigo, me mandou áudios, né, bem interessantes, né, sobre a vida do avô. Né? E aí ela, em entrevista, né, eu perguntei, né, o que você sabe sobre a participação do seu avô na Segunda Guerra? E ela respondeu, né, eu não sei se eu tenho muito a agregar, porque o que eu tenho de história, como eu não conheci o meu avô, são histórias que da minha mãe, infelizmente não teve histórias felizes, entendeu? Porque ela reportava muito a parte de quando ele voltou da guerra, que ele ficou meio pinel das ideias e voltou extremamente agressivo, truculento, abusivo, tudo mais, né? Que são esses traços muito particulares de estresse, de guerra, de estresse, o que a gente chama hoje de estresse pós-traumático, né? Naquela época era chamado de neurose de guerra. Hoje a gente já chama de PTSD, né? O estresse pós-traumático. E não acontece apenas em situação de combate, pode acontecer em várias situações aí de diferentes tipos de trauma. Enfim,
Continuando então, no pós-guerra, o Américo Duarte é promovido a segundo tenente em agosto de 1947, ou seja, ele chega a se tornar um oficial do Exército Brasileiro, sendo movido do quadro auxiliar ordinário para o quadro ordinário em 18 de setembro, ficando lotado no primeiro grupo do 3º Regimento de Artilharia Antiaérea. E em 26 de setembro, Américo passa a ser lotado no primeiro grupo do 2º Regimento de Infantaria Antiaérea. Tirando licença especial por um ano a partir de novembro de 1950, Américo retorna da licença em 21 de setembro de 1951 e é transferido para a 14ª Circunscrição de Recrutamento como adjunto, ou seja, fazer um trabalho mais administrativo ali na circuncisão de recrutamento. Após um ano de serviço na 14ª Circunscrição de Recrutamento, Américo volta, né, a um grupo operacional, que é o primeiro grupo do 2º Regimento de Artilharia Antiaérea, no início de setembro de 1952. Um mês depois é promovido a primeiro-tenente, em 52, então ali em outubro, e é alocado no primeiro grupo do 2º Regimento de Artilharia Antiaérea de 88. Na campanha eleitoral de 1959, isso através de registros de jornal, eu pude pesquisar que o Américo Duarte assina apoio aberto ao candidato Teixeira Lott, general Teixeira Lott do PSD, que naquela época era um general legalista, né? Ou seja, era um militar que prezava pela ordem democrática instituída, de não se atentar contra as instituições, né? Bem diferente de como a história dos militares nos mostrou sobre como é o comportamento dos militares e hoje também, hoje em dia, como os militares se comportam. Né? O Teixeira Lott foi um grande general e político também de sua época, por se destacar como um militar legalista. Foi agraciado em 1962 com a Medalha da Constituição Pola Lei e Pola Grey, oferida aos veteranos da Insurreição de 32, que é essa medalhinha que eu citei no episódio anterior, mas que está aí na foto, que ela tem listrinhas brancas e pretas, tá certo? No dia 1º de agosto de 1964, com o golpe militar, depois do golpe, Américo Duarte é punido com a reforma compulsória através da aplicação do Ato Institucional número 1. Ou seja, com o golpe militar, a gente sabe, ali no 1º de abril, a gente sabe que logo em seguida o Ato Institucional número 1 ele é colocado pelos militares, ele caça os direitos políticos, manda prender várias pessoas, né, manda prender, tira os direitos políticos, ou seja, você não pode ser funcionário público, você não pode votar, você não pode ser votado, é toda uma complicação, e muitos militares, aqueles militares que eram legalistas ou que os golpistas viam como um problema para os seus planos, eles foram sumariamente demitidos, reformados, né? Eles não foram... Demissão é diferente de reformar. Reformar é como se fosse aposentar, né? Então você tem o direito à aposentadoria. É uma coisa boa, assim, parece bom. Foi aposentado, mas você foi aposentado bem cedo, né? Antes da idade, é claro que você recebe menos salário por conta disso. Né? Mas é um recado, tipo assim, você não é bem-vindo aqui. Então, muitos militares foram reformados. Muitos militares, oficiais, praças, generais foram reformados. Outros foram expulsos mesmo, sem nenhum direito à aposentadoria. Então, ele foi punido com AIU. Em relatórios internos e secretos de inquéritos policiais e militares, os famosos IPMs, né, do início da ditadura, Américo Duarte foi incriminado, entre aspas, né, por isso ele perdeu os direitos políticos dele, com a Lei de Segurança Nacional por suas atividades políticas ao defender as reformas de base advogadas para o presidente eleito, João Goulart, e o então ministro da Casa Civil, Darcy Ribeiro.
e por participar de reuniões consideradas subversivas no Sindicato Rural de Tambaré, na Frente de Mobilização Popular de Carapiciúba e também dentro do segundo grupo de canhões de 90 milímetros antiaéreos. Então, o Américo Duarte, ele era um militar legalista que defendia o governo do presidente João Goulart e do nosso querido Darcy Ribeiro, que naquela época era ministro da Casa Civil, tinha sido também ministro antes, né, ministro da Educação. E os relatórios são muito interessantes, esses relatórios secretos, né, que mostram como os militares estavam espionando desde antes do golpe militar as pessoas e os militares, né? E aí fala que ele fazia reuniões onde ele defendia as reformas de base, que eram propostas pelo João Goulart, onde ele defendia as propostas do Darcy Ribeiro, de reforma agrária, de mudança na educação no Brasil, né, de melhoria e tudo mais. E por defender isso, né, ter exposto essas defesas de preferências políticas, ele foi caçado, né, pelo AI-1. E a gente vai ver que ele chegou a ser preso, inclusive, né? Além da reforma no posto de capitão, como punição, ele foi reformado no posto de capitão, ele teve suspenso os direitos políticos e eletivos. Teve também a prisão preventiva decretada na ocasião. Segundo relatos de sua neta, Américo foi preso por suas atividades subversivas, citadas acima, em um navio-prisão, o que era muito característico dessa primeira onda de repressão, né, chamada Operação Limpeza, que os militares fizeram nos primeiros meses, né, e imediatamente ao golpe. Já tinha o golpe feito, já tinha todo um planejamento de se prender as lideranças, e elas foram presas, de se expulsar, de caçar, tirar dos cargos várias pessoas, né, decretar a prisão. E foram tantas pessoas presas nesse startado golpe de 64, que não tinha lugar para prender tanta pessoa. Então, se você procurar direitinho, estudar esse período aí, esse primeiro mês do golpe militar, foi tanta gente presa que não cabia nas prisões. Então, os militares tiveram que apelar para prender pessoas em estádios de futebol. Então, os estádios de futebol foram utilizados como prisão, porque o estádio é um lugar amplo, né? E que dá para controlar bem as entradas e as saídas. E também se utilizar navios como prisão. Na verdade, essa era uma prática mais antiga até do exército, né? Vinha desde antes, de você ter esses navio-prisão, que eram piores, porque as pessoas que eram colocadas em navio-prisão não não se avisava onde que essa pessoa estava. E assim, você tem o direito, como uma pessoa presa, de que sua família, seu advogado, enfim, saiba onde você está preso. Para pedir ali uma revisão, um habeas corpus, para pedir uma apelação. E o problema dos navios prisões é que eles ficavam escondidos, né? Estavam ali ignotos. Ele foi preso, né? Chegou a presença relatoral da neta, ficou preso no navio prisão. Que a mesma não soube precisar por quanto tempo ele ficou preso ou outras informações sobre o evento. Mas, de fato, também um dos documentos que a gente conseguir achar sobre ele é a ficha de prisão dele, no estado de São Paulo, a ficha do DOPS, do DOI-CODE. Tem lá, né? Ficha do DOI-CODE, tem lá o nome dele. Não tem informações, só tem uma ficha lá com o nome dele. Acho que, se não me engano, tem alguma data ali, alguma coisa. Mas revelando que ele passou, né, pelos porões ali, né, da ditadura, no momento inicial. Em entrevista, né, a neta dele revelou isso para mim, né? E aí revelou até uma história engraçada engraçada, entre aspas, né, trágica, ela mesma diz, né, trágica e engraçada ao mesmo tempo. Porque durante a ditadura meu avô estava apoiando o negócio da presidência de João Goulart. E ele foi expulso durante o AI-1. E, e ele tinha o discurso do João Goulart gravado numa fita, e ele levou esse discurso do Jango para tocar o pessoal
Não sei de que batalhão, é o batalhão que eu tinha falado antes, né? Ali, a unidade militar antiaérea. Só que minha mãe, ela diz, né? Minha mãe usou essa fita depois e gravou as aulas dela de química orgânica em cima para estudar para a escola. E na mesma época minha mãe também tinha uns livros de Marx, de Engels, todos aqueles livros comunistas e proibidos na época. E ela se mudou. E foi a época que meu avô e minha avó estavam se separando, foi um período bem conturbado. Minha mãe se mudou e levou todos os livros para a casa da amiga dela, para onde ela se mudou. E na sequência, o DOPS arrebentou a casa e pegou tudo o que encontrou, os livros, e foi atrás das fitas do meu avô, né, que foi preso e levado, se não me engano, para um navio prisão do exército, ele falava, né? E ele falava, né, o avô, ou seja, o Américo falava, eu mostrei sim, eu fiz, ou seja, ele sendo interrogado pelos agentes da ditadura, ele não negou. Ele falou, gravei, mostrei a fita pro pessoal, defendi mesmo ali, né, o governo democraticamente eleito, né, dentro dos moldes burgueses, mas democraticamente eleito. Só que nas fitas já não tinha mais nenhuma prova, né, porque a mãe seria a filha, né, do Américo Duarte, gravou aulas de química orgânica para estudar no gravador. Olha só que sorte, imaginando, né, se esses agentes do DOPS tivessem pegado a fita e tivesse lá, né, ele defendendo o Darcy Ribeiro, né, que o João Goulart, que os militares odiavam, né? Será que o Américo Duarte teria sido mais uma pessoa que sumiu, teria sumido? Né? Ele foi preso, ficou em detenção e foi solto. Será que se na fita tivesse a gravação original, será que não seria um dos infelizes desaparecidos da ditadura? Morto, assassinado? Nunca saberemos, né? Mas é bem possível que acontecesse uma coisa dessa. Cabe a nós imaginar. Então isso, assim, é uma história que eu acho incrível, assim, muito interessante, né? A neta do Américo também relatou, né, que depois que ele saiu do exército, o avô, né, dela sempre se envolveu fortemente na política da região de Carapiciúba, né, onde hoje até lá tem uma rua, acho que tem o nome dele, uma coisa assim. Então, foi uma pessoa importante. Aqui, eu encontrei, os registros que eu encontrei foi no The Office de São Paulo. Então é isso. Infelizmente, são histórias infelizes, mas de resistência, né? De um cara que, mesmo interrogado, não pelos agentes da ditadura, possíveis torturadores, né? Poderiam fazer o mal para ele, não se negou de nenhuma maneira, só não recuou na sua posição política. Ou seja, eu acho que isso é de um grande valor, né? Foi de um grande valor e hoje é um exemplo ainda de grande valor para nós. Ao enfrentar esses momentos, ao pensar em enfrentar esses momentos duros, né? Continuando aqui, então, depois, né, do ano do golpe, em 65, ele buscou recorrer à acusação de atividades repressivas, mas não foram encontradas. Eu não encontrei nenhuma fonte que mostre, né, se ele conseguiu recorrer, o que aconteceu dessa acusação. Só encontrei no jornal que ele recorreu, uma notícia que ele pediu, né, para uma revisão desses fatos, mas não encontrei outras, infelizmente, outras informações. Depois de reformado pelo Exército com punição, passou a trabalhar na área industrial. No dia 1º de abril de 1973 é definitivamente reformado do Exército, deixa a reserva remunerada. Ele se associa à Sociedade de Veteranos da Guerra Civil de 1932 em 12 de junho de 75. E no ano seguinte, dia 6 de agosto de 76, ele falece aos 64 anos de idade. O nosso, acho que diria exemplar, um veterano, lutou durante toda a vida, demonstrou que lutou por princípios que ele acreditava que eram princípios minimamente justos, né? Louváveis. Ele lutou contra a ditadura de Vargas em 32, lutou contra o nazifascismo durante a Segunda Guerra Mundial e não se furtou a oferecer sua resistência
talvez sob o risco de perder sua própria vida durante a ditadura civil-militar de 64. Então, acho que essa é uma das histórias mais interessantes e exemplares que eu tenho para a gente discutir também, que tinham os militares legalistas, aqueles militares que eram compromissados com, com o regime democrático da época, né, ou que buscavam até mesmo vertentes revolucionárias de mudança da sociedade, né, os militares socialistas, comunistas, que existiam muitos até a ditadura. A ditadura limpou, execrou todos esses militares, né, democratas de esquerda, seja de uma esquerda mais liberal, seja de uma esquerda revolucionária, foram todos completamente execrados entre 64 e 69. Né? E, de fato, depois da ditadura, o perfil dos militares se solidifica como um perfil realmente de conservadores, né? Pessoas desse viés político conservador, liberal, autoritário. Não que antes não tivesse, mas estou falando que antes, né, até a ditadura militar, quando houve um limpa dentro das Forças Armadas, você tinha sim muitas lideranças, muitos praças, né, o corpo de fuzileiros navais era extremamente politizado até a ditadura. Fazia greves, lutava por seus direitos e por direitos na sociedade como um todo, né, direitos progressistas até. Você tinha muitos oficiais, né, capitães, tenentes, que eram do campo da esquerda, alguns comunistas mesmo, outros democratas, mais legalistas, que de maneira alguma ousariam dar um golpe contra as instituições. Não tinha esse ímpeto golpista, tinha uma consciência do seu dever enquanto militares dentro da sociedade e se ater aos seus deveres específicos, né, enquanto militares. E tinha também oficiais superiores, né, tenentes, coronéis, generais, em menor quantidade. Também de um viés de esquerda, né, o Teixeira Lott, como eu citei antes, que foi um grande militar e político, né, se candidatou à presidência da República, e era um militar que sempre lutou contra os golpes dos seus colegas, né? Toda vez que seus colegas militares, fascistoides, de direito tentavam dar algum golpe, ele se opunha a, a esses golpes, né? Tanto que talvez Juscelino Kubitschek nunca teria tomado posse, porque quando Juscelino é eleito presidente, os militares, aqueles reacionários, né, conservadores, tentam dar um golpe no Juscelino Kubitschek. Quem vai dar um contragolpe para garantir que o Juscelino Kubitschek, eleito, assumisse o seu posto eletivo, por ter sido eleito, foi o Teixeira Lott, que colocou para correr os golpistas. Isso é um militar legalista. Você tinha muitos militares legalistas até o auge da ditadura militar, até final da década de 60 e início da década de 70. Mas a ditadura militar, ideologicamente, depurou os seus, expulsando, né, desencorajando, através do treinamento, né, da doutrina, da indoutrinação, indoctrination, né, seguindo os manuais dos Estados Unidos, que eram anticomunistas, antidemocratas e assim por diante. E isso acabou formando décadas e décadas de gerações de militares. Por isso que os nossos militares hoje, eles não têm nenhum afeto ao campo progressista, né, da sociedade, ou muito poucos. Assim, hoje em dia a gente pode generalizar sim, inclusive faço das minhas palavras as palavras do grande estudioso, né, antropólogo, cientista social Pierre Leiner, que é especialista em estudos militares no Brasil, dentro das ciências sociais. Ele falou: hoje é possível sim generalizar que os nossos militares, as nossas forças armadas são conservadoras, reacionárias, neoliberais e entreguistas e golpistas. Elas estão sempre pensando em golpes. Elas, na televisão pode aparecer: não, a gente respeita as
as instituições, não sei o quê, mas isso faz parte das chamadas OPSI, né, operações psicológicas, das guerras psicológicas, né, fazer um discurso externo, tranquilizador, mas internamente é sempre os militares fazem um discurso mobilizador e golpista entre eles. Né? Enfim, isso não é pauta de discussão agora, mas é um exemplo, né, para a gente ter atento aí, atento aos militares de hoje, que não tem nenhum compromisso com a sociedade brasileira, que não seja o golpismo, que não seja o conservadorismo, o fundamentalismo, né, religioso, de que eles lutam, né, por essa sociedade aos moldes da pátria, família, né, de Deus, né, atentando contra a laicidade, contra a participação o avanço das forças populares ao poder, a ocupar cargos de poder, né, mesmo dentro dessa democracia capenga que a gente tem, que já é pouco, e esse pouco os militares são contra, né, hoje em dia, mas é importante ressaltar, como Américo Duarte é um exemplo, de que houve no passado, havia no passado uma disputa dentro das casernas, né, entre os militares, de uma diversidade maior de posições ali dentro. Você tinha militares de esquerda ocupando cargos importantes. Eu não estou falando que hoje não tem militar de esquerda. Deve ter um soldadinho, um sargento, agora um oficial, um general, um tenente-coronel, um major de esquerda. Os poucos que têm ficam calados. Eles têm medo de ser excluídos, de perder as suas prerrogativas como oficiais, né? Suas promoções, né? As suas indicações. Isso acontece muito. Né? E quando se reformam, aí eles passam a falar, porque quando se reforma, não podem perder mais nada, aí você vê um ou outro, hoje em dia, um ou outro tenente-coronel, um ou outro major, um na vida, outro na morte, tá assumindo, né, que tem uma posição progressista, às vezes não é nem de esquerda, mas é progressista, assim, pelo menos. Né? Não é aquela coisa fundamentalista religiosa, fundamentalista moralista e entreguista, né? Ao mandado dos Estados Unidos. Né? Infelizmente, com a ditadura, a forma de pensamento estadunidense, da sociedade estadunidense, os interesses estadunidenses, eles basicamente fizeram casa dentro das nossas forças armadas, que hoje em dia não passam praticamente de um elo de transmissão dos interesses do exército e da política estadunidense. Para você ter ideia, a nossa marinha ela é subordinada, através de alguns acordos, né, internacionais, ela é subordinada à frota do Atlântico Sul dos Estados Unidos. Então, tipo, dependendo da situação, se um estadunidense dá uma ordem, o brasileiro tem que cumprir, da nossa marinha, no caso. Né? A gente está completamente dependente, atrelado nas nossas forças armadas, a um elemento alienígena, a um elemento estranho. É mais, e hoje isso é infeliz, é o quadro, né, que temos, mas, novamente reiterando, o Américo Duarte é um exemplo de como que as nossas forças armadas foram um dia diferente. Quem sabe no futuro, acho que no futuro não próximo, né, mas no futuro um pouco mais distante, a gente possa ter forças armadas realmente compromissadas com as pautas do Brasil, com os interesses brasileiros e não meros puppets, né? Meros praticamente marionetes dos Estados Unidos, né? Que apenas reproduzem as táticas de guerra, ao reproduzir as táticas também os interesses dos Estados Unidos, infelizmente. Então, me acabo aqui com o episódio de hoje. Um histórico eu acho bastante legal. E até o próximo soninho.